Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós vamos dar início aqui ao nosso culto de adoração ao nosso Deus. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Nós vamos ter aqui uma palavra de oração. Lembrando que hoje o nosso culto é um culto que lembra também o dia que Jesus Cristo nasceu. Ele se fez carne, habitou entre nós. E é um momento especial para nós, podemos em culto adorar o Senhor por este motivo. Eu quero pedir ao nosso irmão Joston que faça esta oração. Senhor nosso Deus, Pai, nós te rendemos graças, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. E nesse instante, Pai, nós exaltamos o teu nome, Senhor, porque só tu, Pai, é digno do nosso louvor. Nesse instante, Pai, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor enviou Jesus a este mundo. Jesus Cristo nasceu, Ele viveu aqui, Senhor, morreu e ressuscitou. E essa é a nossa esperança e nós cremos nisso, Pai. Nesse instante nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor possa estar recebendo para o nosso culto. Aceita, Pai, todos os atos, Pai, deste culto, Senhor. Queremos te agradecer, Pai, pela vida das crianças que aqui também estarão, Senhor, apresentando para essa cantata. Queremos te pedir, Pai, que Jesus, Senhor, possa estar sempre nascendo nos seus corações e nos nossos também. Nos abençoe, Pai, perdoa, Senhor, nossos pecados, é que nós te pedimos em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Saúdo a igreja com a graça, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A igreja pode se assentar. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Filipenses,
Epístola de Paulo aos Filipenses, para que juntos façamos a leitura, então, no capítulo 2, dos versos de 9 a 11. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versos de 9 a 11. Iremos fazer uma leitura em uníssono. Todos nós iremos ler juntos esse texto. Filipenses 2, de 9 a 11. Leamos a palavra do Senhor. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Irmãos, a palavra de Deus diz ainda, no Evangelho segundo João, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha vida, não pereça, não é verdade? E neste momento, nessa data que celebramos então o nascimento de Jesus, a expressão máxima do amor de Deus para nós, que não somos merecedores, mas que fomos alcançados pela maravilhosa graça de Deus. A maravilhosa graça nos alcançou. E neste momento, irmãos, nós temos a oportunidade de nos achegarmos a Jesus Cristo, chegarmos até Deus por intermédio de Jesus Cristo, confessando então todas as nossas falhas, os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar todo aquele que crê em Jesus Cristo. Não é verdade? Então a igreja tem neste momento a oportunidade de, dentro de alguns instantes, fazer a sua oração de confissão de pecados. Muito bem, nós vamos orar pedindo a bênção de Deus. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Senhor, nós estamos aqui por um motivo especial, na verdade único: Jesus, nosso Senhor. É a Ele que devemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Celebramos a Tua presença, Senhor. Pai querido, agradecemos pelo envio do Teu Filho. Ó Espírito Santo, Te agradecemos porque Tens aplicado às nossas vidas todas as bênçãos da salvação durante a nossa caminhada. Que seja este momento um momento de glorificação, de gratidão, de adoração e de proclamação da mais extraordinária mensagem. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Ele veio nos trazer alegria.
próxima canção fala de ruído. Ruído. E tem tanto Natal sendo comemorado, tem tanta festa, tem tanta coisa, tem tanta propaganda, tem tanta venda, tem tanto ruído, tem tanta imagem, que no meio deste movimento todo, a gente corre o risco de não ouvir a verdadeira mensagem do Natal. É tanto Natal, é tanto Papai Noel, é tanto consumismo, é tanta coisa, que no meio desse barulho todo, é preciso prestar atenção na mensagem do Natal. Puxa, está piorando. Está cada vez pior. Continue tentando, você vai conseguir. Estou conseguindo. Acho que estou ouvindo uma linda canção de Natal. O mundo que andava em trevas viu uma luz. Que sobre os habitantes da terra resplandeceu. Palavra que o profeta anunciou. Hoje lá em Belém aconteceu. Numa manjedoura nasceu o Salvador, que será chamado Deus Emanuel, Pai da eternidade, Príncipe da paz, forte conselheiro, soberano Deus. Aleluia, aleluia, nasceu o Salvador da terra. Ele veio trazer a sua luz. Aleluia, aleluia, o fim da nossa espera. Hoje em Belém nasceu o nosso Rei, Jesus. O Rei Jesus. A canção que a gente vai cantar agora fala de alegria. Já chegou o Natal. Hoje a festa no céu, a festa na terra, a festa em tantos lugares. Mas o que mais me impressiona no relato, ou nos relatos a respeito do Natal, é que aqueles que foram experimentar da alegria do Salvador, do nascimento do Salvador, não foram os sacerdotes que conheciam as Escrituras, com o mesmo Jesus os alertaria. Vocês conhecem as Escrituras? E são elas mesmas que testificam de mim. Ou seja, passou despercebido para eles. E então o Senhor manda os magos, e os anjos anunciam aos pastores, aqueles homens que eram excluídos do convívio da religião. A eles o Senhor deu o privilégio de se alegrarem na presença do menino que nasceu. Deseja que você se alegre demais, meu irmão. Jesus nasceu. Se Jesus nasceu, então tudo está resolvido, porque o Senhor cumpriu a sua promessa. Essa última canção que entoaremos fala de alegria do nascimento do nosso Senhor. Já chegou o Natal, hoje tem festa no céu, anjos tocando, trombetas soando. Já chegou o Natal, vivos, pães e raças no mar, celebrai-o também.
Antes da mensagem, quero convidar o reverendo Baltazar para agradecer pelas crianças, pastor. Nós vamos passar a palavra ao reverendo Baltazar para a mensagem, ou para mais uma mensagem, nesta noite tão especial. E eu peço ao reverendo que ore em favor das crianças, agradecendo por esse ministério. Eu quero, crianças, parabenizar vocês, crianças e adolescentes, né? Foi muito bonito, viu? E quero pedir à igreja para nós darmos uma salva de palmas para as crianças, né? Elas estão de parabéns. Deus abençoe. E nós queremos ouvir mais, viu? Vocês já estão convidados, quando ensaiarem de novo, viu, Socorro? Trazer as crianças aqui para louvar ao Senhor. Combinado? Então vamos fechar os olhos e vamos agradecer a Deus que faz todas essas coisas possíveis, né? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos render graças ao Senhor. O Senhor é bom. O Senhor tem concedido a nós muito mais do que nós imaginamos. E o Senhor, Pai, concede tantas oportunidades para que a nossa alma seja edificada. Obrigado por isso, Pai. Obrigado por essas crianças e adolescentes que desde cedo têm aprendido, sido incentivados a louvarem ao Senhor. Obrigado, Pai, pelos irmãos e irmãs que o Senhor levanta para fazer a Tua obra neste trabalho. Que eles não desanimem, mas a Tua graça seja abundante sobre a vida deles, Pai. Nós damos graças porque tudo isso vem do Senhor e nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quando nós nos lembramos do Natal, nós nos lembramos da visitação de Deus. Quando nós lemos a palavra do Senhor e observamos todo o Antigo Testamento, toda a palavra de Deus, nós percebemos que Deus visita o seu povo de várias formas, através dos milagres, ações sobrenaturais de Deus. Deus visita de forma extraordinária o seu povo, mas visita também de forma ordinária, ou seja, no dia a dia, quando nós temos o nosso alimento, quando nós temos o nosso ir e vir, o nosso trabalho e todas as coisas, é uma visitação de Deus. Mas o nascimento de Jesus, Deus não só visita o seu povo, Deus se torna então um de nós. O Senhor Jesus, sendo Deus, a Bíblia fala, Ele se faz homem para a nossa salvação. Então o Salmo 126 é um salmo que aponta diretamente essa visitação de Deus ao seu povo. Ele aponta diretamente aquilo que nós devemos fazer quando nós observamos então o Senhor Jesus, aquilo que Ele faz na vida de um pecador. E quando nós observamos o seu nascimento, como é a ocasião do Natal, nós podemos olhar para a nossa própria vida e podemos então saber que o Senhor transforma o nosso viver. O Salmo 126, eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem. Salmo 126 é um dos cânticos de romagem, né? Ou seja, aqueles cânticos que o povo cantava enquanto desciam para a adoração em Jerusalém. E ele diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Convido você a fechar os seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós nos sentimos privilegiados por estarmos aqui, Pai. Nós nos sentimos privilegiados por conhecermos e experimentarmos do Senhor Jesus. Que a Tua palavra, Pai,
que nesta noite já falou conosco em vários momentos, continue falando ao nosso coração. O Senhor Jesus, manifesto através desta palavra, seja, Pai, sempre presente em nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, eu creio que a grande maioria de nós que aqui estamos já teve alguma visita a um médico. De alguma forma, você já deve ter ido a um médico, e se não foi ainda, provavelmente não escapará dessa realidade, né? Seja essa visita ao médico, aquelas visitas comuns, que você de vez em quando vai lá, faz um check-up, faz uma bateria de exames para ver se está tudo ok com você, seja por conta de alguma enfermidade ou algum acidente, algo inesperado aconteceu e você vai parar no médico, você vai parar no hospital. Então, geralmente, quando nós vamos ao médico, ele faz um diagnóstico, ele então vai nos dizer o que está acontecendo conosco. Se for um bom médico, ele vai fazer uma pesquisa nos seus hábitos, como você vive, o que você come e tal, qual é o seu ritmo de trabalho e assim por diante. E ele vai fazer um diagnóstico, através de exames, através da entrevista, e ele vai dar o veredito, ele vai dar então o diagnóstico que você tem que fazer, como você tem que viver. Se você de repente tem andado, né, o seu passado tem sido assim de excessos, ou seja na comida ou no trabalho, ele vai então dizer para você reduzir alguma coisa, enfim, ele vai te dar um direcionamento para que o seu futuro melhore, para que você venha adquirir uma saúde. Isso é necessário. Então, quando nós olhamos para esse texto da palavra de Deus, algo semelhante está acontecendo aqui. Nós vemos no Salmo 126 justamente um diagnóstico. Só que esse diagnóstico aqui é feito pela palavra de Deus. É o Senhor que começa então a examinar o nosso ser, começa a nos levar então a olhar para nós através da palavra de Deus e ver o que está acontecendo conosco, como está sendo o nosso passado, como está sendo o nosso presente, o que nós esperamos para o nosso futuro. Então, através da palavra de Deus, nós começamos a fazer este diagnóstico. O texto aqui, quando nós olhamos o contexto histórico dele, né? Por que esse texto foi escrito? Nós lembramos o povo cantando, o povo vindo alegre para a igreja, e eles vinham muito alegre para a igreja, cantando esses cânticos, e eles estavam lembrando de uma época, de uma situação, quando eles eram cativos, e voltando um pouco ao passado, o Senhor havia falado para eles através de Jeremias, através de Isaías, esses profetas especificamente, né? Havia falado a respeito de um cativeiro, que eles seriam levados para uma terra estranha, porque eles haviam abandonado a Deus, porque eles haviam abandonado a aliança do Senhor, quebrado essa aliança, se desviado dos caminhos do Senhor. E esses profetas então, o Senhor fala para eles: vai lá e anuncia, avisa o povo, porque se eles não se emendarem, se eles não se desviarem, eu vou levá-los cativo. E foi isso que aconteceu. Irmãos, desculpa a garganta aqui, tá péssima. E foi isso que aconteceu. Esses profetas então anunciaram, o povo não deu ouvidos, e eles foram levados cativos. E eles ficaram 70 anos no exílio. E o Senhor então levantou um rei, Ciro, e eles voltaram para casa. 70 anos depois. E esse salmo é essa realidade. E eles vão cantar isso: olha, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, quando o Senhor nos trouxe de volta, nós ficamos como quem sonha. Nós não acreditávamos como Deus nos abençoou, como Ele fez coisas grandes na nossa vida. É como se você tivesse
numa realidade e dissesse para alguém: me belisca para ver se eu estou sonhando ou não, se isso é verdade ou não. Eles estavam assim. Então eles olharam para o seu passado e constataram como Deus os abençoou. E o Salmo fala também da realidade presente, e fala da realidade presente como algo terrível, como algo já, como um deserto. E eles pedem para que o seu futuro seja algo glorioso novamente. Meus irmãos, eu quero meditar aqui. É oportuno nessa época de Natal, né? Nós podemos convidar o Senhor, pedir ao Senhor através da sua palavra que examine o nosso coração, que examine a nossa vida, que possa através das escrituras sagradas. Não adianta nós fazermos isso através da psicologia, não adianta nós fazermos isso através de outro mecanismo qualquer, a não ser através da palavra de Deus. Como tem sido a nossa vida. A época de Natal é essa época que nós olhamos para o Salvador, nós olhamos para Jesus e nós de fato fazemos reflexões, nós pensamos, nós imaginamos como deve ser a nossa vida com Deus. E o texto aqui no versículos de 1 a 3, por favor, dê uma olhada na sua Bíblia, versículos de 1 a 3. Se eu não tomar água aqui, eu não consigo falar, né? Versículo de 1 a 3 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então eles olham para o passado e veem que o passado havia sido um passado bendito, glorioso. É como talvez alguns de nós, quem sabe você, a sua situação seja essa. Você olha para o seu passado, você pensa 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás e pode constatar: puxa vida, como nessa época eu servia a Deus melhor. Como nessa época eu tinha mais alegria com Deus, eu era mais animado na igreja, eu era mais presente, eu orava mais, eu vivia mais para Deus. E essas pessoas sabem que ao conhecerem Jesus dessa forma, a sua vida se torna uma vida mais frutífera. E eles olham para o seu passado com saudade. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, lá em Atos, nós encontramos um homem chamado Filipe. E Filipe então conheceu o Senhor Jesus, e isso marcou tão profundamente a sua vida, que Filipe evangelizava por onde ele passava. Certo dia, o Senhor falou para Filipe: olha, vai para a estrada tal, e lá você vai encontrar alguém que está lendo as Escrituras. E ele vai para onde Deus manda, e ele encontra então um eunuco ali, um etíope. E esse homem estava lendo o texto de Isaías, no Antigo Testamento, numa carruagem. E Filipe vai correndo ao seu lado, por ordem de Deus. Ele corre ao lado daquela carruagem e pergunta para aquele etíope: você está entendendo o que você está lendo? E aquele homem responde assim: como eu posso entender se ninguém me explica? E Filipe então é convidado para entrar naquela carruagem e começa a conversar e evangelizar aquele etíope. E aquele homem se converte. Ele se converte. E quando eles chegam em determinado lugar, aquele etíope diz assim: olha, eu entendi que eu preciso de Jesus. Quem me impede de ser batizado? E ele é batizado ali, Filipe o batiza ali. Imediatamente a Bíblia fala que Deus manda Filipe para outro canto,
E esse homem era incansável na evangelização. Incansável. Quem sabe muitos de nós pensamos um pouquinho no nosso passado e nós éramos pessoas que não perdiam oportunidades de evangelização. Nós nos preocupávamos com o destino eterno dos outros. Nós nos preocupávamos se os nossos vizinhos, os nossos amigos, os nossos familiares já conheciam Jesus. Se eles já tinham ouvido falar de Jesus. Nós nos preocupávamos mais, quem sabe, com o destino eterno das pessoas. De saber que se uma pessoa morrer sem Jesus, ela está irremediavelmente perdida. Ela passará toda a sua eternidade no inferno. E isso nos incomodava mais, quem sabe, no passado, do que nos incomoda nos dias de hoje. Desculpa. Lá em Lucas capítulo 19, nós encontramos Jesus na casa, visitando uma cidade, e ele acaba na casa de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu, a Bíblia fala que era um homem pequeno, mas ouviu falar de Jesus, subiu numa árvore. Nós conhecemos toda a história. E Jesus fala: Zaqueu, eu vou para a sua casa. E ele vai para a casa de Zaqueu, e Zaqueu faz uma declaração de fé, dizendo: Senhor Jesus, se eu resolvo hoje dar metade dos meus bens para as pessoas, e se eu tirei proveito de alguém, eu resolvo hoje restituir 4 vezes mais. Esse homem mostra alguém desprendido dos bens materiais. Quem sabe também é algo que o nosso passado revela em nós, que nós éramos mais desprendidos dos bens materiais do que somos hoje, que nós nos preocupávamos mais em utilizar os nossos recursos para a glória de Deus do que hoje. Então, quando o texto aqui do Salmo 126, você está com a sua Bíblia no Salmo 126, nós encontramos aqui o texto falando que grandes coisas o Senhor tem feito por nós, quando nós lá no passado reconhecemos que o Senhor restaurou a nossa sorte, a nossa forma de adorar a Deus era diferente. Nós adorávamos com muito mais intensidade, as nossas preocupações eram outras. Quem sabe no passado, meus irmãos, nós não queríamos e nem conseguiríamos esconder quem nós éramos. Nós fazíamos questão de deixar claro quem nós éramos. Quem sabe nos dias atuais, a nossa fé, ela vai se esfriando tanto, que a gente esconde ou tenta esconder quem nós somos. Nós não queremos ser identificados com Cristo. Nós escondemos. Alguns esfriam tanto na sua fé que não conseguem mais nem o mínimo carregar uma Bíblia, porque ele não quer ser identificado com ela. Ele não quer ser identificado com a sua fé. Quem sabe no passado tínhamos mais vergonha dos pecados do que temos hoje. Então, quando esse salmo fala do passado, ele fala de um tempo que essas pessoas tinham muito mais fervor espiritual do que estavam demonstrando naquele momento. E quem sabe essa também não seja uma situação para nós hoje. E quando nós nos lembramos do Natal, quando nós nos lembramos do nascimento de Jesus, nós nos lembramos disso, que o Senhor Jesus nos convida, através da sua palavra, a examinarmos a nossa própria vida, fazer um diagnóstico de nós mesmos, para saber se de fato nós vivemos no presente aquilo que nós vivemos no passado, quando conhecemos o Senhor Jesus. Se essa é a nossa situação. Então o texto vai falar para nós também no versículo 4. Veja só, o versículo 4, Salmo 126. Restaura, Senhor, a nossa sorte
como as torrentes no Neguebe. Então ele vai falar a respeito do presente. Ele vai falar de pessoas que tinham prazer na oração no passado, pessoas que tinham prazer na sua vida com Deus, pessoas que tinham prazer na palavra do Senhor. A palavra de Deus as comovia, elas abriam a Bíblia e liam, elas se assentavam para ouvir um sermão, elas ouviam músicas, ouviam crianças cantando como nós ouvimos aqui, elas cantavam os hinos e isso as comovia. O seu coração se abalava. Pessoas que antigamente elas podiam sentir de fato que Deus estava falando com elas através da pregação, através da palavra, através da oração, através dos irmãos, mas que parece que no presente nada as comove, nada as impulsiona. Elas entram na igreja e saem da igreja, e a sua vida continua exatamente igual. Exatamente igual. Ou talvez, cada vez que elas vêm à igreja, como Isaías, ele fala lá no capítulo 1 do seu livro, Isaías capítulo 1, quando Deus fala através de Isaías dizendo: todas as vezes que vocês entram na igreja, falando para o povo lá de Israel, quando vocês entram aqui na igreja, eu fico mais aborrecido com vocês. Meus irmãos, que essa não seja a nossa situação. Imagina você sair da sua casa e vir para a igreja, e entrar na igreja, e achar então que Deus vai se agradar com você e comigo. E quando a gente sai daqui, e Deus olha para a gente e fala: vocês entraram aqui, e quando vocês saírem eu estou mais aborrecido ainda com vocês. Então essa não pode ser a nossa situação, mas o salmista fala a respeito disso, fala de um presente que precisa de restauração. Ele fala de um passado que era fervoroso, mas ele fala de um presente de frieza, que precisa ser restaurado. E muitas vezes nós relaxamos, nós nos acomodamos, nós estamos mais preocupados em ganhar dinheiro, estamos mais preocupados com uma boa faculdade, estamos mais preocupados com as coisas deste mundo do que com as coisas espirituais. Enquanto o Senhor Jesus fala que há lugar para todas elas, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então às vezes nós precisamos de restauração. Quem sabe nesta noite nós precisamos de restauração. Quem sabe você jovem precisa de restauração no seu namoro. Precisa de restauração no seu namoro, nas suas amizades. Quem sabe nós precisamos de restauração na nossa vida moral, os nossos pensamentos, o que nós temos visto. Hoje é muito comum a internet, é muito comum as mídias sociais, é muito comum você estar navegando aí o tempo todo. Então quem sabe nessa área da sua vida, você já cedeu à imoralidade. Quem sabe, e precisa de restauração. Quem sabe no passado era algo que você não abria mão, porque você sabia que você tinha um compromisso com o Senhor Jesus. Mas o passado já não existe mais. No presente então, quem sabe você já capitulou a isso, já cedeu a essas coisas. Quem sabe a sua mente já não é mais aquela mente pura, de pureza, já é uma mente poluída. Então qual é a área da nossa vida que nós sabemos, nós temos consciência de que precisamos ser restaurados? Quem sabe você nesta noite possa fazer essa pergunta, esse diagnóstico, pedindo ao Senhor, como lá no Salmo 139, né? Lá no finalzinho do Salmo, Davi vai dizer, fazer uma oração: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim, sonda, Senhor, sonda o meu coração.
E o coração da gente só pode ser sondado através da palavra de Deus. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Então, quando nós olhamos para Jesus e comemoramos o Natal de Jesus, é um momento então que nós refletimos nessas coisas. O Natal não é só uma época de trocarmos presentes, não que essas coisas não sejam boas, é gostoso de comer comidas bem feitas, né? Comidas saborosas, mas é uma época de olharmos através da palavra de Deus para as nossas vidas. E o Salmo vai terminar no versículos 5 e 6, falando sobre o futuro, a esperança do futuro. Ele diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então, uma palavra de esperança. É uma palavra de esperança. Alguém pode chegar num médico e receber o seguinte diagnóstico: câncer terminal. Não há mais o que fazer. Volta para casa, avisa os parentes, avisa os amigos, se prepara, porque não há mais o que ser feito. Que futuro terrível. Que coisa sem esperança. Mas com Jesus não é assim. Com Ele não é assim. E eu cito novamente Isaías capítulo 1, quando o Senhor então constata que a realidade espiritual do povo estava realmente sem qualquer esperança. E ele vai fazer um retrato de uma doença incurável, no capítulo 1. Feridas, chagas, contusões e tudo mais. Da planta do pé ao alto da cabeça não há lugar são. Mas lá no capítulo 1, ele ainda vai trazer uma palavra de esperança e vai dizer assim: ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, eu tornarei branco como a neve. Os homens não podem dar esperança. Homem algum pode dar esperança espiritual para a nossa vida, mas o Senhor pode. O Senhor fala de algo diferente. Ele vai dizer assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. E lá no versículo 4, que nós já lemos, o Senhor diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Lembrando que essa figura que o salmista traz para nós, né, o Negueb, é uma região muito seca lá em Israel, no país de origem desse salmo, né? O salmista estava ali naquela região, conhecia muito bem essa região. O Negueb era uma região improdutiva, muito seca, um deserto. E o Negueb era uma região de montanhas e de vales, montanhas e vales. Mas acontecia um milagre em determinada época do ano no Negueb. E o Negueb então recebia as chuvas e recebia então as águas das montanhas que desciam pelo vale. E essas águas que inundavam o vale, regavam a terra seca, trazia então um milagre. E a terra florescia. E tudo se tornava verde. O que era antes um deserto se torna agora algo exuberante. Então ele traz essa imagem para dizer o que acontece quando há restauração na nossa vida. Ele traz essa imagem para nos mostrar que quando Deus então intervém no nosso coração, ainda que a nossa vida esteja um desastre, o Senhor pode tornar a nossa vida algo frutífero. Ainda que o nosso presente esteja seco, sem vida, ele pode se tornar algo maravilhoso nas mãos do Senhor. Então,
quando a Bíblia fala lá em Isaías, né, capítulo 9, que o menino nos nasceu. O menino nos nasceu. Isaías fala isso 800 anos antes de Jesus nascer. E ele vai dizer: a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel. É o Senhor Jesus. E esse menino que nasce, ele veio para trazer a esperança, a restauração e a salvação. É disso que fala o Natal. É disso que o Senhor está falando para nós. Então, meus irmãos, quando a palavra de Deus diz lá em João capítulo 7, veja que o salmista usa a imagem do Negueb, das águas que descem das montanhas e regam os vales. O Senhor Jesus vai dizer lá no capítulo 7 de João, no versículo 38, que Ele é esta água. Ele é esta água. Ele vai dizer assim para nós: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele é esta água. E ele vai dizer para a mulher lá no poço de Samaria: quem beber desta água jamais terá sede. O Senhor Jesus é a restauração que eu e você precisamos. Feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Como eu disse, nós precisamos através da palavra de Deus, diagnosticar a nossa vida. Em oração nós podemos dizer para o Senhor: Senhor, eu sei que tem muitas coisas que no presente está acontecendo comigo, ou eu não tenho mais prazer nisso, eu não tenho mais feito isto. Aquilo que para mim era uma alegria, um prazer, hoje eu não tenho mais. E eu preciso de restauração. Eu preciso da ação do Senhor. E o Senhor dá. Quando a gente pede, Ele nos dá. Vamos fazer essa oração. Vamos falar com o Senhor. Senhor, este é o último domingo do ano. Nós já iniciamos uma semana que é a última semana deste ano. E ao olharmos, Pai, para a nossa vida, olharmos através da Tua palavra, nós podemos ter esperança no Senhor. O Senhor nos ama. O Teu amor por nós, Pai, é inconfundível. O Senhor nos ama, e a prova disso é que o Senhor nos dá a bênção de estarmos na igreja, de estarmos ouvindo a Tua palavra. Louvado seja o Teu nome, Pai. Que nós possamos, Pai, com confiança, com esperança, confessar, Pai, as nossas falhas, os nossos erros, retomar, Pai, aquilo que nós abandonamos em algum ponto do caminho. Seja uma vida de mais oração, seja uma vida de mais compromisso com o Senhor, uma vida de entrega. De alguma forma, Pai, muitas vezes nós abandonamos coisas que inicialmente parece que não faz falta, mas ao longo do tempo seca a nossa alma. Que o Senhor tenha piedade de nós. Que o Senhor nos ajude, Pai. Não deixe o nosso coração ficar insensível, como se nada estivesse acontecendo, mas nos dê um coração sensível, não um coração de pedra, mas um coração de carne. Tenha misericórdia de nós, Pai. Nós rogamos pela Tua bênção, na confiança de que o Senhor, Pai, faz por nós muito mais do que a gente pensa ou imagina. E é nessa confiança que oramos, em nome daquele que nos ama, que entregou sua própria vida por nós,
o Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.